Análise astrológica para Júlia, nascida em 27 de março de 2017, às 19 horas e 33 minutos, na cidade do Rio de Janeiro. Senhores pais, a intenção desse trabalho é ajudar vocês a compreenderem a filha que vocês receberam para conduzi-la até uma vida adulta e compreender a força que tem o mapa dela, os conflitos, e com isso poder lidar melhor com tanta energia que a Júlia nasceu. A primeira coisa que nos chama imediatamente a atenção é ela nascer com Sol em Áries, Lua em Áries, Mercúrio em Áries, Vênus em Áries, Urano em Áries. Vênus, Lua, Sol numa conjunção muito forte. Urano e Mercúrio em Áries também numa conjunção muito forte. Isso implica numa energia, numa vitalidade, numa paixão, numa impositividade, uma força que vai fazer com que essa criança, desde muito pequena, seja independente, queira cuidar de si sozinha, vestir a roupa sozinha, não querer esperar nada por ninguém. Uma energia intensa, uma mente aceleradíssima, inquieta, porque nós temos essa energia tão intensa. Se nós considerarmos a quantidade de fogo que isso representa, ainda temos que somar Saturno em Sagitário, que também de elemento fogo. O outro é Leão, mas não tem nenhum planeta. Mas Saturno em Sagitário é a determinação de afirmar a sua verdade, a determinação de querer seguir um caminho que ela considere verdadeiro, justo, aquela vontade de dizer assim, é desse jeito que tem que ser feito, como orientador, como professor, como juiz, como religioso, como fanático, como cientista que acha que a verdade está com ele e fecha os olhos para outras coisas. E essa energia ariana, que é de uma impulsividade intensa. O fato dela ter nascido com o Sol em conjunção com a Lua e conjunção com a Vênus, faz com que ela desenvolva um alto poder de carisma. Um poder de chegar com muita vitalidade, com muita energia e ser querida. Imediatamente um impacto é de uma criança que vem de uma forma muito fácil da gente receber, porque Vênus é a deusa do amor, da beleza, dos relacionamentos, junto com a Lua, que traz carinho, afetividade, popularidade, junto com o Sol, que faz brilho, faz a pessoa ter uma necessidade, né, de chamar atenção. E aqui nós temos, então, essa soma de fatores que criam um encantamento. Mas é um encantamento de uma pessoa que é decidida, é corajosa, é o eu primeiro, é desse jeito que eu quero. Então a afirmação pessoal é muito intensa. E Urano, que é o astro da mente veloz, da criatividade, da inventividade, da revolta, da busca de realmente achar soluções para os problemas, querer mudar o mundo, achando que tudo está errado, e do idealista político-social. Quase do revoltado também, é a mesma vibração. O revoltado critica Deus e o mundo, o idealista tenta mudar o mundo, porque acha que está errado. Então, ela nasceu com Mercúrio, que é o planeta da mente,
A mente racional, a mente que captura as informações através dos órgãos dos sentidos e vai achar uma identificação racional para si. A pessoa olha uma cena, cada pessoa vai absorver aquela cena da sua maneira. O crítico vai absorver para criticar, vai analisar para ver os fatos que levaram aquilo a acontecer. O amoroso vai ficar com pena, coitadinho, não sei o quê. O intelectual vai tentar achar soluções para que isso não aconteça mais, e assim por diante. Cada um tem a sua visão de olhar a realidade pelos órgãos do sentido e traduzir para si. Aí nós vamos ver que a pessoa que nasce com Mercúrio, que é essa mente captativa, que traduz a realidade exterior para o ser, junto com Urano, indica uma mente inquieta, uma mente impaciente, uma mente que precisa estar sempre conectada. Até dormir é difícil, porque a mente está veloz, acelerada. E aí corre-se o risco de, numa escola, a criança com essa superatividade ser vista como problema e, na verdade, ela tem uma hiperatividade que precisaria de um envolvimento com muitas coisas e não ficar sentada ali esperando a professora falar o que a professora quer falar. Então, em primeiro lugar, vocês vão ter que ter toda essa paciência e vão ter que ter muita energia. Vão ter que se revezar em atenção, porque é muita energia do elemento fogo. Além do mais, fogo traz paixão. Então, quando ela se apaixonar, vai ser aquela paixão visceral. Ninguém segura. E ainda com esse poder de carisma e sedução. Só que ela não vai querer ser conquistada. Ela é que vai estabelecer o alvo da conquista dela. Então vejam que é um ser independente, um ser ativo, um ser apaixonado, um ser motivador. Que se colocar essa energia em movimento positivamente é ótimo. A questão é o que é positivamente. Mudar o mundo é positivo? Empreender algo como uma forma de colocar essa energia em movimento é positivo? Depende. E se a pessoa fizer algo apaixonadamente por um caminho tortuoso, errado no sentido do bem que ela acha que quer fazer? Porque a questão é que a pessoa que tem Saturno em Sagitário e essa força ariana acha que a verdade está com ela. Então muitas pessoas surtam achando que tem alguma coisa os iluminando e que eles têm que fazer isso, aquilo. Se vocês pegarem os grandes líderes religiosos do mundo, vocês vão perceber no mapa astrológico deles, eu tenho estudado alguns, que nasceu aquela situação deles se destacarem num momento de surto psicótico, que é um ciclo astrológico passando e a pessoa saindo um pouco fora de uma realidade clara para si. Mas, lógico que o surto pode ser causador de problemas ou, depois daquele fato acontecido, se aproveitar e se tornar capaz de levar adiante o feito e beneficiar ou se tornar um negócio para um grupo de pessoas interessadas naquele negócio. Então, uma criança que entra num surto psicótico, que começa a ver coisas, luzes, não sei o quê, ou percebe coisas além da imaginação cotidiana, ela pode ser vista por um grupo. Opa, essa pessoa tem uns talentos aí, vamos fazer. Corre muito na Índia isso.
Se nós pegarmos a história de Francisco de Assis, ele era ambicioso, corria atrás de dinheiro, queria se mostrar. Teve um piripaque lá, depois de um período na prisão, e entrou num surto psicótico, saiu catando pedra para montar a igreja dele, e isso virou um sentido para o resto da vida dele, e um sentido que foi um momento psicótico. Então, às vezes, a gente vive ciclos que dá vontade de mudar tudo na vida ou fazer coisas que parecem... A gente vai até, uma esquizofrenia faz isso. A pessoa entra num mundo esquizofrênico, fora da normalidade comum dele. Aí, a força que tem o mapa da Júlia, ela é muito intensa. Vai ser assim um exercício para vocês pais muito grande lidar com a Júlia no sentido da energia dela, não da pessoa boa que ela é. Aqui não tratamos julgamento de certo e errado, mas sim a força que o universo colocou na mão de vocês e que representa a gestação dela. Não estamos falando só do momento que ela nasceu para frente, estamos falando do momento que ela nasceu para trás também. O encontro dos dois pais, como é que foi, a paixão dos pais, como foi, a gestação, como foi motivada. E aí, vejam que ela nasceu com Júpiter em Libra. Júpiter é o planeta que representa a verdade, a busca do saber, das leis, da socialização. Meus amigos, esse é o grupo que eu quero participar, é minha turma. Júpiter fala disso, da socialização, da busca do conhecimento, da busca de uma verdade para seguir. Porque Júpiter é o regente do signo de Sagitário. Então, quando eu falo Sagitário é a responsabilidade Saturno é a responsabilidade em Sagitário, que é regido por Júpiter, é a responsabilidade de defender uma crença, uma fé, uma moralidade, que é Júpiter. E ela nasceu com Júpiter em conflito muito forte com Plutão. Plutão no grau 19 e 18 de Capricórnio, quer dizer, 19 graus e quase meio. E Júpiter no 19 graus e meio, 39. Então, esses dois astros, que têm uma força, cada um na sua direção, Plutão, o deus da morte, da química, das transformações brutais do ser, dos hormônios, da excreção, do sexo instintivo, estava em conflito com Zeus, o maior deus do Olimpo, o ser que determina o que é certo, o que é errado, o juiz. Então Zeus regia o céu e a terra. Esses dois astros representativos da psique humana em Zeus e Plutão, Hades, deus do subterrâneo. Muitas vezes confundem Hades com deus do inferno. No inferno não era o modo como se conhecia. Inferno é uma coisa árabe que veio para o cristianismo. Muito quente, um lugar muito quente, mais quente do que a Arábia, só um inferno mesmo. Agora, o quente para os esquimós é um paraíso, né? Porque lugar pior para eles é um lugar mais frio do que eles vivem. Então, ter esse Deus do subterrâneo que mexe com nossas estruturas mais internas, o desejo sexual, a força transformadora do corpo através dos hormônios, a estratégia, o poder estratégico por trás dos bastidores, em conflito com Júpiter, Plutão e Júpiter coloca a Júlia numa condição de desconfiar de tudo. Ouvir as coisas e falar, será que esse cara está com a razão? Será que ele
está falando a verdade. Então, estará sempre ali observando, sondando, para ver se faz sentido aquilo que ela está recebendo de informação, tanto legal, social, ou seja, as leis da nossa sociedade, a religiosidade, como também as questões do conhecimento elevado. Não o conhecimento básico que a gente aprende na infância, no primeiro grau, que representa aquilo que é necessário, que é a nossa linguagem, a matemática, entender o espaço geográfico, entender a classificação dos bichos, dos animais. Então isso aí não é Júpiter. Júpiter é o conhecimento sobre a filosofia hindu, o conhecimento sobre a física quântica dos átomos perdidos no universo. Então, filosofia, conhecimentos elevados, doutorado, mestrado, formação acadêmica, isso é Júpiter. E ela nasceu com Júpiter no signo oposto a Áries, que é a força maior dela. E Urano estava em oposição a Júpiter. Urano estava no grau 23. Júpiter no 19, então não é uma oposição exata, mas está presente essa oposição, que é ela questionadora de tudo. Então, uma força apaixonante, uma energia de sedução e carisma, uma energia mental aceleradíssima, uma desconfiada de tudo, questionadora da ordem social, questionadora da lei e da ordem, né? Trazendo para si esse desejo apaixonante de defender uma verdade. Qual? Se ela mesma terá sempre dúvidas se o que ela está defendendo como verdade ou conhecimento que ela está absorvendo é ou não verdadeiro. Então, vai ser uma investigadora, uma questionadora. E sempre individualista, apaixonada, individualista. E ela nasceu com o ascendente, que é o parecer, em Escorpião. Ora, vocês podem imaginar o animalzinho escorpião. Ele fica ali naqueles buraquinhos ali da parede, das frestas, só sondando, só analisando. Assim vai ser o jeitão da Júlia chegar. Ela chega meio que sondando, observando, passou essa fase inicial da chegada, aí é a força ariana que vai fazer sentido, porque ela vai querer estar à frente, tomar partido, se impor. Ela não vai querer ficar por trás dos bastidores escondidinha de jeito nenhum. E nós temos a casa 6, que é de uma importância muito grande no mapa dela. Casa 6 começa aqui, no início de Áries, e vai até a casa 7, no início aqui que está em Touro. Veja que ela tem Vênus, Lua, Sol, Urano e Mercúrio na casa 6. Ó. Podem olhar na tabela, que é o que está representado aqui no gráfico. Casa 6 é a casa da saúde, é a casa do servir, do aprendizado cotidiano da vida, dos hábitos cotidianos. Porque a gente vai para uma faculdade, faz um curso, aprende um monte de coisas, mas o cotidiano a gente tem que acordar, cuidar das coisas, da higiene, da alimentação, dos afazeres do dia a dia. Quando tem chuva, quando tem sol. Então, essas variações do dia a dia é a representação da casa 6. Ora, o sujeito pode até viajar, mas se ele não cuidar dos hábitos diários dele, ele vai ficar doente, ele vai ter problemas. Então, a casa 6 representa esse cotidiano. E o ato de servir, de ser útil.
com tantos astros, 5 astros na casa 6, ela vai ter uma necessidade de estar ativa, fazendo algo, sendo útil, fazendo alguma coisa, cuidando das coisas, zelando pelos outros, mas não através de uma rotina, porque rotina não há expressão no mapa dela. Áries não gosta de rotina, inicia as coisas e não tem paciência para ficar terminando os detalhezinhos. E aí nós encontramos a questão do signo de Virgem, que não tem nenhum planeta no signo de Virgem, o que caracteriza que ela não nasceu para ficar atrás de um escritório, atrás de uma mesa, fazendo uma rotina cotidiana, e sim sempre buscando algo novo para fazer, algo como uma aventura, como um desafio, como algo que motive ela no cotidiano. Essa necessidade de trabalhar, de ser útil, ela também implica em extrema atividade. Atividade de fazer algo útil, atividade de fazer algo voltado para o trabalho. Então, é aquela pessoa que vai incorporar o seu dia a dia de trabalho com muita ênfase. E nós temos trabalho que envolva prazer, Vênus. Vênus em Áries, na 6, eu tenho que trabalhar com coisa que me dá prazer. Não pode ser algo que me torture, tem que ser algo prazeroso. Então, trabalho que envolva todo tipo de área que ela considere gostar daquilo. E gostar para um ariano é estar sempre em desafio, em aventura de realizar algo. A Lua na casa 6, o desejo de cuidar das pessoas, cuidar apaixonadamente, cuidar motivando, cuidar estimulando a pessoa. O Sol na casa 6, eu quero brilhar porque tudo que eu faço tem que ser brilhante, encantador, fantástico. Urano na 6, eu tenho que trabalhar em algo que eu promova ideias novas, revolucione o ambiente de trabalho, crie soluções, tecnologia, encontre caminhos. O Mercúrio na casa 6, eu tenho que trabalhar em algo que eu possa comunicar, falar, usar meu instrumento maior, que é o poder comunicativo. Isso tudo numa velocidade intensa. E aí nós encontramos um outro fator, que no momento que ela nasceu, o regente do ascendente é Plutão. Plutão estava naquele momento dono do céu, porque o ascendente é que determina o planeta que rege o momento. O ascendente muda a cada 2 horas aproximadamente. Plutão, passando naquele momento a ser o regente, estava na casa 3 no momento em que a Júlia nasceu, casa 3, em Capricórnio, caracterizando a casa da comunicação, a casa das relações com vizinhos, parentes próximos. Quem nasce com Plutão na 3 são pessoas que têm um poder de convencer os outros, um poder de negociação, um poder de trazer as pessoas ao redor de si para um jogo de poder. Aquela criança que reúne os coleguinhas e estabelece as regras do jogo. Provoca eles de uma certa forma, se lançarem até em risco. Então, um poder que ela vai ter de, ao expressar as opiniões dela, convencer. Mas significa que ela vai estar fazendo as pessoas terem atitudes tranquilas? Não. Porque ela provoca o desafio. Ela pode induzir as pessoas a fazerem coisas que elas não querem e colocar em risco
o jogo ali, porque é um poder de influência. Poder de influenciar as pessoas a fazerem algo que ela mesmo julgue não ser bom, não ser certo. Mas só para provocar, ver o que vai dar, a pessoa pode induzir o outro. E esse é um poder hipnótico muito forte. Poder de influenciar as pessoas a tomarem decisões. Então ela vai ter essa força e esse jeito um tanto quanto irônico, sarcástico de provocar as pessoas na sua natureza de coragem, na sua natureza de você é capaz de fazer isso? Isso tá errado, vamos supor, isso aí está contra ou o pai ou a mãe que diz que não é para fazer aquilo, ou a lei diz que não é para fazer aquilo, e aí? Você tem coragem? Tem coragem de se colocar numa condição de burlar a regra? Veja que poder é esse, mas bem utilizado pode ajudar num processo das pessoas experimentarem de forma cuidadosa e de forma terapêutica seus próprios medos. Então ela pode usar essa força, mas para isso ela terá que entender por que ela nasceu de uma gestação que estava sob um momento de tensão social. Que tensão social é essa que fez da gestação algo meio que recolhido, fechado, introjetado? O que impedia a mãe de estar bem socialmente durante essa gestação? Que regra estava sendo imposta e sobre uma certa pressão, e que regra estava sendo burlada? Então, é um fator importante, porque quando a gente entende a gestação, a gente entende os motivos que a criança memorizou em sua estrutura química e física, porque nós temos as memórias químicas. Quando a mãe vivia alguma cena de tensão e provocava hormônios no seu corpo para se defender de alguma forma, se preparar, a criança recebia esses hormônios no sangue. E são alertas. Então, a Júlia nasce, como nós também nascemos, com vários alertas. Quando esse alerta vem no nosso corpo do adulto, imediatamente a gente volta a uma sensação uterina e repete cenas, ou repete reações, para melhor dizer, de fatos que estavam na nossa gestação, vivido pela nossa mãe. E o pai não está na gestação da criança como a mãe. A mãe está conectada. O pai está externo. Então o pai pode provocar benefícios à gestação com carinho, amor, né, recebendo, acolhendo a esposa grávida ou a companheira grávida. E dar todo o carinho e amor para essa gestação e preparar as condições para ela chegar ao mundo bem. Mas pode fazer também o contrário. E aí nós temos que o Sol e a Lua estavam juntos no momento da chegada da Júlia. Era o finalzinho da Lua minguante e algumas horas depois seria Lua nova. E aqui nós encontramos a presença da Vênus. Então tinha uma ligação do pai herói com a mãe protetora e carinhosa,
ambos apaixonados, vivos, né? Porque é isso que mostra a Lua em Áries e o Sol em Áries. E a Vênus, uma ligação que tem amor, uma ligação que tem prazer, uma ligação que tem desejos. E desejos intensos, porque Áries, ele é cego quando ele tem um desejo. Ele tem um desejo e tem o desejo e vai executar. Ele quer subir a montanha, ele quer subir a montanha. Se houver algumas estruturas no mapa de um ariano para que ele suba a montanha com um certo planejamento, tudo bem, senão ele vai meio que subindo para ver o que vai dar. Então Áries tem essa força e o Sol, Lua e Vênus em conjunção, no signo de Áries na casa 6, mostra um pai e uma mãe muito conectados e muito parecidos. Com Saturno, que é o regente da casa da mãe, Capricórnio está na casa da mãe. Uma criança que vivencia no seio da família as questões econômicas financeiras da família, que precisa estar envolvido no trabalho dos pais e sonha um dia realizar-se economicamente, financeiramente, para dar melhores condições aos pais. E, com o meio do céu, lá no alto em Câncer, como meta de vida, buscar a condição econômica financeira para dar abrigo, proteção, carinho, atenção àquelas pessoas que ela julga serem de sua responsabilidade. E nesse caso inclui pai, mãe, irmãos. Com Saturno na casa 2, que é uma pessoa que tem uma determinação de conquistar o seu patrimônio através de sua competência, sua responsabilidade. Não quer estar sendo um peso no ombro do outro. Quer estar sendo capaz de ser realizada financeiramente, economicamente, para ter o seu patrimônio, comprar aquilo que precisa, dar abrigo a quem ela quer. E nós temos a casa do meio do céu, regido pela Lua, que está na casa 6. Uma meta profissional que é cuidar, zelar, proteger, dar abrigo, como uma coisa meio apaixonante, uma coisa que não pode ser aquela coisa boba, não. Tem que ser algo apaixonante. Então, por exemplo, ter uma pousada, ter um lugar onde há um movimento de gente, onde ela pode estar sempre promovendo coisas novas, estimulando as expedições, as viagens, fazendo coisas que levam as pessoas ao saber, ao conhecimento, às experiências. Então, são poder que a pessoa tem de utilizar isso. Mas, claro que existe a construção, que é uma forma também de abrigar, cuidar, zelar, e de trabalhar sempre como algo desafiador, porque cada construção é diferente uma da outra. Então tem todos os arcabouços para atividades profissionais que envolvam querer cuidar, dar abrigo, querer estimular a inovação, a busca de algo estimulante, de se colocar em risco, de promover saberes, verdades, tecnologias, mas sempre com poder de convencimento intenso e um sentimento esquisito social. É a forma que a gente pode traduzir uma esquisitice social que a Júlia vai ter, que vai levar ela às vezes a preferir estar mais no seu canto, ter a sua biblioteca, ter seus amigos que vai na casa dela, porque Júpiter na 12 é assim, poxa, meus amigos eu quero que venham para o meu abrigo, que é a nossa caverna pessoal, que é a casa 12. E aí nós vamos entender mais uma característica forte. A Júlia nasceu com Netuno
na casa 5. Netuno é o astro da sensibilidade, da imaginação, da intuição. E na casa 5 representa ela querendo se sacrificar pelas pessoas que ela ama. Diferente de cuidar, Netuno é sacrificar-se. É se sentir, às vezes, em condição de vítima, porque sacrificar-se é se colocar em condição de vítima. Vítima do que o outro quer e eu estou fazendo para ele. Então, o cristianismo, que é a era de peixes e que é regido por Netuno, a era de peixes, trouxe Buda, trouxe Cristo e trouxe outros líderes espirituais que falam do sacrifício como eu vou me sacrificar para vocês, o problema é de vocês, mas eu estou, quer dizer, de uma certa forma, a vítima. Aí nós temos que Netuno na casa 5 faz com que a Júlia tenha uma característica de querer se doar para as pessoas que ela ama. Vai querer se doar para os filhos, vai querer se doar para as pessoas que ela vira a amar como namorados. Aí a dedicação total, plena, autoentrega completa para eles. E aí vem o sentimento de desilusão. A desilusão que é um processo de peixes. Acordar e falar, nossa, mãe, não era bem assim que eu imaginava. Principalmente quando a gente vive um ciclo de movimento planetário como Plutão. Plutão vai passar em cima do Netuno da Júlia, do ponto em que Netuno estava quando ela nasceu. Plutão, quando ela nasceu, estava aqui mais para o meio, para o final de Capricórnio, e vai caminhar. 2024 ele entra em Aquário, aí mais uns 17 anos ele passa em Aquário, aí entra em Peixes, mais uns 10 anos ele chega em Netuno. Então, nós estamos falando aí de um tempo futuro, não é para a gente ficar se preocupando com isso. Mas lá daqui a uns 20 a 30 anos, 20 e poucos anos, quando isso acontecer, ela tendo essa consciência de que Plutão vai passar por Netuno, vai fazer ela se abrir para essa compreensão de que sacrifício, vítima, doação, não é bem assim, né? Tem um jogo de interesse, tem um jogo de aparecer também. Então tudo isso vai fazer com que ela viva bem essa transformação lá, bem futura. Mas outros planetas vão passar aqui mais rápido. A cada ano o Sol passa aqui. E a Lua a cada 28 dias e meio, aproximadamente 29. Aí nós temos outros astros mais rápidos que vão passar por esse ponto. E vão trazer opa, você agora está se doando demais, dá um tempo, senão você vai se machucar, porque não é bem assim, as pessoas não são aquilo que você imagina. Então Netuno, na casa 5, onde tiver Netuno no nosso mapa, não importa em que casa, mas a casa que ele cai é onde a gente não enxerga as coisas direito. E Netuno na casa 5 faz com que a pessoa construa uma imagem de autovalorização com base nessa coisa de sacrificar, doar, de sensibilidade para ajudar os outros, que muitas vezes esconde um ego. Porque se vocês olharem bem, os astros são representados por símbolos como o círculo, o semicírculo, que no caso a Lua aqui, Mercúrio, por exemplo, tem um semicírculo aqui em cima, e a cruz. Então a Vênus é o círculo, que é o espírito, sobre a cruz da matéria. É o prazer de gozar a matéria sem preocupação. Eu gosto daquilo, eu vou lá e faço. Não, eu gosto de cantar, eu canto no banheiro, onde for, não importa, cantei. Já quando tem o semicírculo
como caso aqui Júpiter, semicírculo e a cruz. O semicírculo pairando sobre a cruz, a alma ou a psique pairando sobre a matéria. Ou seja, o uso da matéria pelo bem da psique. Fui lá em Paris, comprei essa torrezinha Eiffel para você de lembrança. Toda vez que você olhar isso aqui, você vai lembrar que eu fui a Paris. Veja, é uma lembrança. O cara gastou um dinheiro lá para poder fazer emocionalmente o outro falar: nossa, meu amigo trouxe lá de Paris isso para mim. Ele foi lá, eu não fui ainda. Coisas assim que fazem de Júpiter essa necessidade de se mostrar. Eu sou poderoso, né? Eu tenho o saber, eu sou mestrado, doutorado, não sei o quê. Eu viajei para tal lugar. Isso é a natureza de Júpiter. O Sol não. O Sol é só o espírito centrado em si mesmo. Eu sou e acabou. Eu sou isso. Não precisa se mostrar mais do que a própria luz que ele emana. Já a Lua é emocional. Ai, será que ela vai gostar de mim? Será que eu posso fazer isso? Será que eu devo isso? Netuno, olha, é o semicírculo furado pela cruz da matéria. É a psique imersa, furando, quer dizer, uma pessoa que está com o corpo e a psique meio que fundido, e aí você não sabe se ele está normal ou se ele está anormal, porque é o alcoolizado, é o drogado, também é o incorporado, é aquela pessoa que está fora de si, porque o corpo está estranho, não é o normal aquela atitude. Então Netuno nos faz estranhos, esquisitos, a gente tem visões, intuições, são psiquismos que a gente chama, que pode levar a um bom caminho, a boas realizações, ou levar a pessoa à esquizofrenia. Então, Netuno no mapa da Júlia está positivo com Marte, positivo com ascendente. Isso é ótimo, porque traz sensibilidade externa e traz intuição na hora de agir. Mas ela nasceu com Marte em Touro, que é um Marte teimoso, rabugento, quer fazer daquele jeito, só faz se for desse jeito. Então é aquela coisa turrão. Então a Júlia vai, na hora de fazer as coisas, ela vai estar com um motor super acelerado, um motor muito potente, porque são 5 astros em Áries, mas ela quer dirigir o Fusquinha. Não tem jeito, ela quer o Fusquinha, porque o Fusquinha é forte, é duro, não sei o quê. É aquela sensação de que ela tem um poder de ir muito mais rápido, mas para fazer tem que ser daquele jeitinho que ela escolheu. Então isso traz teimosia, mas traz também perseverança. Só que, como tem muita energia e uma lentidão na ação, cria tendência a abandonar um monte de coisa que não terminou, por causa dessa falta de velocidade para agir. Mentalmente rápida, apaixonadamente rápida, quer fazer a coisa, mas Marte em Touro, na hora que vai fazer, aí tem que ser do jeito que ela acha que é daquele jeito. Sem aquele jeito não vou. Posso dar a volta ao mundo, mas se for de Fusquinha, se for de Ferrari, não me importa, não me interessa não. Então essas coisas que vocês vão percebendo, às vezes o lado turrão e o lado teimoso de Júlia. Mas Netuno, que é o psiquismo, que é a sensibilidade, estando na casa 5, vai fazer ela às vezes se posicionar como essa pessoa assim, de querer ser a que se coloca em sacrifício, mas também depois se coloca como vítima. E muita intuição, claro, mas essa intuição pode levar a caminhos não muito claros, até porque ela tem uma mente hiperveloz, uma velocidade extrema, né? Uma inquietude, a mente, como é que uma mente hiper rápida pode parar
para organizar as ideias e fazer um planejamento, ter, né, uma obstinação. E ainda com esse questionamento, será que está certo? Será que eu posso? Será que está certo? Será que eu não... Eu sei isso mesmo? Será que eu não estou dando um passo rápido demais na decisão do que eu vou fazer? Tudo isso os pais terão que acompanhar esse movimento e não tem como frear isso, tem apenas como ajudá-la a entender que ela é assim. Se ela é assim, como lidar com isso vai depender da estratégia dela de dizer, não, isso aqui me interessa, isso aqui vale a pena. Não pode ser com julgamento, porque julgamento já teve na gestação dela. Então só vai reforçar se for julgamento. Melhor se for uma escuta. O que você pensa a respeito disso? Sem julgar como errado algo que ela proponha. Então pensa mais um pouquinho, veja se você não está esquecendo alguma coisa que você podia, de repente, trazer aí para complementar suas ideias, porque aí será uma investigadora positiva. E sempre dizendo assim, olha, às vezes a gente defende uma ideia hoje e depois vai defender outra, isso não é problema nenhum. Não faz parte dessa caminhada de aprendizado. Mas toda vez que ela se sentir ameaçada por julgamento, ela vai reagir como na gestação a mãe reagiu, de tensão. A casa 2, regida por Júpiter, patrimônio, valores da Júlia, será sempre voltado para o conhecimento, o saber, o entender, o saber julgar. E Júpiter, regente da casa 2, está na 12, uma ligação com o patrimônio não muito focada em acúmulo, mas sim focada em poder ajudar as pessoas, poder contribuir. Porque a ambição não é uma característica que está presente no mapa dela. Áries não é ambicioso, é corajoso. Marte em Touro é apegado. Saturno em Sagitário é ambicioso pelo saber, então Plutão em Capricórnio é uma geração que veio para aprender a valorizar as coisas no amanhã, porque é uma geração que teve tudo muito pronto. Então, quando é que nós vamos estabelecer metas mais longínquas? Esse é o aprendizado da geração da Júlia, que tem a ver com o campo profissional, com o ser mulher, ser família, porque Plutão estava em oposição a Câncer, família, em conflito com Libra, que é a mulher, em conflito com Marte, que é Áries, que é o homem, o masculino e o feminino. Então é uma geração que veio para ver o conflito do masculino e do feminino e ver o conflito com a questão familiar. Muitas mulheres querendo ser mãe à moda antiga, e muitos homens descobrindo que ele sozinho não traz felicidade. A casa 3 em Capricórnio é uma criança que desde pequena vai querer ser séria, responsável, madura, vai querer mostrar a todo mundo ao redor essa maturidade com Saturno regente de Capricórnio na 2, o poder de conquistar o patrimônio usando como recursos o processo comunicativo, que a casa 3 é a casa da comunicação. E em Capricórnio a comunicação séria. E aí nós temos a casa 4, que também está em Capricórnio, que representa a estrutura familiar, ela muito ligada desde pequena à questão profissional da família, a questão do ganho familiar. Como a família se estrutura economicamente. Então, ela desde pequena vai se preocupar muito com conseguir ganhar, crescer profissionalmente para poder ajudar a estrutura familiar materialmente, porque Saturno está na casa 2, que é a casa do patrimônio. Então, é muito importante que ela
consiga conquistar o patrimônio para dar suporte e apoio à família. A casa 5 em Aquário, a casa da autoestima em Aquário, é o desejo de poder ser humanitária, de reunir pessoas, de ser líder comunitária, de estar atraindo para perto de si muitas pessoas que estejam buscando saber, compreensão, entendimento, para que ela possa mostrar-se capaz de ensinar e de achar as soluções para as coisas. E aí nós temos Urano, que está na 6, então muito ligado a essa coisa da autoestima relacionada ao trabalho, a ser útil, a promover essa força de ação em prol dos outros. E a casa 6, que estava no signo de Áries. Casa 6 em Áries é a pessoa que quer estar sempre ativa, sempre fazendo alguma coisa, sempre se ocupando de alguma coisa, e não quer um trabalho que dependa dos outros, tem que ser independente, tem que ser um trabalho que eu que faço. Eu não preciso esperar que o outro faça. E eu faço pelo bem do outro, eu faço para cuidar do outro, eu faço para poder mostrar o meu brilho da forma com que eu faço. Eu faço porque eu gosto de promover sempre ideias novas, eu faço porque eu sou comunicador e eu quero falar, eu gosto de atuar explicando, ensinando, orientando, dizendo, conversando. Com Marte, regente da 6, na casa 7, que indica a pessoa que quer estar atuando com o outro, diretamente com o outro, focando o outro como instrumento do seu trabalho. Então é o trabalhar diretamente com o outro, favorecendo o outro, promovendo o outro. E a casa 7 do casamento, da vida 2 em Touro, é aquela pessoa que quer a relação com o outro sólida, estável, até conservadora. A moda antiga. Vai querer um casamento à moda antiga, né? E aí Vênus, regente da casa 7, está na casa 6. O regente da 6 é Marte, está na 7. O regente da 7 é Vênus, está na 6. Trabalho junto com o parceiro. Trabalhar junto com o parceiro. Conhecer o parceiro no trabalho, no dia a dia do trabalho. Sempre essa coisa de estar focada no outro, junto com o outro, ajudando o outro. E a casa 8 da sexualidade em Gêmeos é uma sexualidade curiosa, é uma sexualidade inovadora, porque gosta de estar sempre entendendo como é que o outro faz, como é que é do outro. Então é uma mente mais aberta para a questão da sexualidade, para o comércio, para as negociações. E Mercúrio, regente da casa 8, está na casa 6, que é o trabalhar com temas que fortaleça a organização do que é do outro, organizar a saúde do outro, organizar a psique do outro, promover mudanças nos hábitos do outro para que haja um benefício à própria saúde do outro. Então essa coisa de focar em atender ao outro é muito grande. Casa 9, do saber, do conhecimento, da busca de viagem, cultura, inovação, na busca do saber. Em Câncer eu quero acumular muito saber, eu quero buscar o saber e eu quero guardar, tem que guardar na memória. E Júpiter, regente de Câncer, Lua, regente de Câncer, estava na casa 6, que é do trabalho, do saúde, dos hábitos. Buscar conhecimento para atender o outro, para ensinar o outro, para levar o outro. Países estrangeiros também é a casa 9, então é buscar conhecimentos e culturas que estão além da minha infância, do meu lugar de nascimento, para trabalhar com isso, ensinando culturas novas, trazendo saberes novos, trazendo até religião nova, hábitos novos, culinária nova, do que vem de nova no sentido do que vem de longe. A casa 10 é da profissão, está em Câncer. Buscar uma profissão que tem a ver com cuidar, zelar, proteger. E com a Lua na casa
6, uma profissão que foque no outro, no cuidar do outro, zelar o outro, pelo bem do outro. É até mesmo, né, como eu disse, ou um dono de um local onde cuide do outro efetivamente, seja da maternidade, seja de uma pousada, um hotel, seja de construção de casa, algo que dê uma sensação de que está dando abrigo ao outro, alimentação, restaurante. E nós temos a casa 11, que é dos amigos, dos grupos de pessoas que a gente quer se associar e se sinta parte de um coletivo, e está em Leão, quer dizer, querendo estar em contato com um grupo brilhante, um grupo importante, um grupo que seja estimulante para que a vida coletiva seja interessante. E o Sol, regente da casa 11, está na 6. Trabalhar para um grupo, trabalhar focada numa ideologia de grupo, trabalhar para poder o grupo crescer. E a casa 12, que é a casa daquilo que está mais fechado dentro de nós, oculto, secreto, em Libra. Libra é o relacionamento com o outro. Querer sacrificar-se pelo outro, querer ajudar o outro, querer fazer o bem pelo outro. Pensar que ela, para fazer o relacionamento a 2 ser bom e dar certo, ela tem que se sacrificar, às vezes até subjugar-se. Mas como subjugar com tanta energia ariana? É algo que pode até fazer isso, mas depois, como forma de dizer assim, eu sou vítima, eu me dediquei, eu me sacrifiquei. Não é legal isso, mas tem gente que nasce com essas características, ela já tem essa tendência a precisar muito do outro e do silêncio e da solidão, mas do atuar para o outro, fazer para o outro. E Vênus é o regente da casa 12, está onde? Na casa 6, que é a casa do servir ao outro. Então, o foco maior é essa necessidade de se doar ao outro, fazer pelo outro, sacrifício pelo outro. Então, se ela entrar num vício de trabalho, ela vai estar respondendo a esse monte de planeta na casa 6. Mas esse vício de trabalho focado no eu pode afetar a saúde, porque há um desgaste. Esse desgaste físico vira depois uma forma de dizer assim, tá vendo, eu me doei para você, eu me doei, e olha o que eu recebo em troca, quando estiver passando um ciclo de astros com Netuno ou com a própria Vênus, que é o regente da casa 7 e da casa 12. Então veja que a Vênus é o prazer, é o ser mulher. E nós temos ciclos que vão afetar essa área. Então é um mapa de uma pessoa extremamente forte, viva, intensa. E os pais vão, de uma certa forma, ter um trabalho muito grande para acompanhar essa natureza na fase infantil. Porque depois ela começar a tocar os caminhos dela, não tem mais quem pare. Aí os pais vão ter que só ficar mais querendo saber como é que estão andando as coisas dela. Porque a autossuficiência, a independência é um processo natural para que a Júlia se sinta bem com ela mesma. Então a orientação dos pais em ajudá-la a lidar com tanta energia, com tanta força, é através do diálogo de aceitação, do diálogo de acolher as questões dela. Porque o Sol e a Lua estão muito bem no mapa, estão em conjunção. E isso favorece muito ela poder ter esse cuidado, esse carinho, ser cuidada pelo pai e a mãe dessa forma, não negando o lado independente dela, mas dando suporte a ela refletir sempre um pouco mais
pensa mais um pouquinho. Vai ser legal fazer isso. Mas vê se você acha, se você pensou em tudo o que precisava. Quer dizer, faça um planejamentozinho estratégico antes. É mais ou menos isso que a gente estaria dizendo. Bem, senhores pais, eu peço desculpa por alguns barulhos, porque eu estou num barco no rio Tapajós no momento e às vezes a gente não pode impedir pessoas de fazer os seus barulhos humanos e também os animais e as ondas que estão presentes aqui próximo. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvidas em relação a esse trabalho e eu torço para que vocês conduzam o crescimento da Júlia da forma mais positiva e criativa possível.